Oi, pessoal. Continuando a última vez, nós queremos continuamente falar sobre o pecado. As pessoas pensam que são pecadoras se cometerem muitos pecados. Mas se a pessoa não cometer muito pecado e fazer bondade, pensa que é boazinha. Então, a gente não pode falar que não é uma pessegueira só porque não deu nenhum pêssego ainda. Não é porque ainda não deu maçã que não é uma macieira. Mesmo que a pessegueira ela não tenha frutos, ela é uma pessegueira. E mesmo que a macieira ela não dê nenhuma maçã, ela continua sendo uma macieira. Mas as pessoas, olhando o resultado do seu pecado, elas se consideram pecadoras ou não. Porque nós cometemos pecado, não é por isso que nós somos pecadores. Mas é porque nós somos pecadores que cometemos pecado. Então, na verdade, a gente se torna pecador no dia em que aparece o pecado em nós. Mas nós nascemos com a possibilidade de cometer pecados no nosso coração. Por isso, depois que Davi cometeu adultério com a esposa de Urias, ele falou isso. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Deus falou que o que é mais enganoso, o que é mais corrupto é o coração do homem. Antes da gente cometer o pecado, Deus já viu esse nosso coração. Algumas pessoas pensam que se eu não cometer pecado e fizer bondade, então eu sou bonzinho. Então, se você criar uma macieira numa terra seca, então é difícil dar maçã nessa árvore. Mas se você der adubo, se tiver umidade, se você der bastante água para essa árvore, então certamente essa macieira vai dar muitos frutos. Qualquer pessoa que seja, se você colocar ela no meio da possibilidade de cometer muitos pecados, ela vai cometer muitos pecados. Mas algumas pessoas, tem pessoas que não cometem muito pecado e parecem ser boazinhas. Mas se você colocar ela num meio onde existe muitos pecados, ela somente vai poder cometer muitos pecados. Cada vez que a gente comete pecado, não é por causa disso que a gente é pecador. Mas Deus olhou o nosso coração e Ele quer que a gente saiba que se a gente for colocado no meio da possibilidade de cometer pecado, a gente somente vai cometer pecado porque a gente já nasceu com esse pecado. Uma vez, tinha umas crianças tinha o chefe de uma tribo, né? O cacique, ele viu as crianças brincando numa aldeia. Aí esse cacique se assustou. Ele viu as crianças brincando com um leopardo. E ele pegou e queria matar esse leopardo. E as crianças falaram, não mata, por favor. Ele é muito bonzinho, esse leopardo. O pai pegou lá no meio da selva. E a gente só deu papinha para ele até agora. Esse leopardo não é mau. Por favor, não o mate. Não. Quando ele cresce, ele fica cruel. Não, a gente só deu papinha para ele. Ele é bonzinho. Então, o cacique ele tinha levantado a faca, mas as crianças ficaram insistindo. E o cacique deixou. E as crianças pensaram, nossa, o nosso leopardo é tão bonzinho. Então, o cacique falou, então vocês não deem carne, porque se vocês derem carne, ele vai ficar muito mal. Mas se vocês derem papinha, então vai ser bonzinho. E aí esse leopardo cresceu bastante.
Então, superficialmente, esse leopardo era muito bonzinho, era muito calmo. Então, as crianças pensaram, esse leopardo é tão bonzinho, o cacique está se preocupando à toa. E assim, eles brincavam junto, andavam na selva junto com esse leopardo. E quando os outros animais viam as crianças, mas viam o leopardo, fugiam. Então, as crianças gostavam muito. Aí, um dia, as crianças estavam subindo um declive, mas uma criança pisou numa pedra. Mas era uma pedra pontuda e ela estava meio solta. E quando ele pisou, caiu essa pedra e assim ele escorregou e caiu desse declive. E ele começou a cair gritando, mãe, socorro! E as outras crianças foram correndo para querer ajudar a pegar essa criança. E as crianças correram declive abaixo para ver onde estava essa criança machucada. E essa criança tinha se machucado e estava sangrando. E o leopardo queria limpar esse sangue e ele começou a lamber esse sangue. Então, o leopardo estava chupando esse sangue e o leopardo estava experimentando o sabor de sangue. Experimentando o sabor de sangue, sem ele saber, ele estava comendo sangue. Então, ele não estava mais limpando aquele sangue, ele estava experimentando sangue. E quando ele experimentou aquele sangue, o seu olhar mudou. Até então, aquele olhar puro já não era mais aquele olhar. Ele se tornou um leopardo medonho. Ele se tornou um leopardo bravo. E ele começou a gritar. Rah! E ele levantou suas duas patas e empurrou colocou no peito da criança. E ele viu aquelas duas crianças que estavam vindo. E foi correndo em direção a essas crianças e rasgou essas crianças. Então, aquelas crianças que criaram aquele leopardo morreram. Essas 3 crianças foram mortas cruelmente pelo leopardo. Então, ele interiormente tem essa natureza cruel de leopardo. Não é que sumiu aquela bondade do leopardo, mas a qualquer momento, aquela natureza cruel do leopardo pode aparecer. Então, pode parecer que a gente está tendo uma boa vida espiritual, que a gente é bem bonzinho diante de Deus. Mas nós temos aquela natureza má diante do pecado. Eu prefiro que os outros se deem mal do que se deem bem. Eu tenho inveja dos outros. Eu espero com que os outros fracassem. Eu espero com que eu me dê melhor que os outros. Então, as pessoas têm esse tipo de natureza. Mas porque essa natureza fica escondida dentro de mim, eu não sei bem. Então, somente aparecendo aquele pecado, ele roubou, ele mentiu, a gente chama somente isso de pecado. E as pessoas pensam que elas são boazinhas, que elas são sinceras. Então, Deus queria que a gente reconhecesse a maldade do nosso coração. Por isso, Deus nos deu os mandamentos. E cumprindo os mandamentos, eu descubro que eu não posso cumprir os mandamentos. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quando não tinha pecado, quando não tinha lei, a gente não sabia o que era pecado, mas a lei nos ensinou o que é pecado. Então, a gente se esforça para cometer menos pecado, mas a gente acaba cometendo mais pecado.
E quanto mais pecado a gente comete, a gente acaba percebendo quão sujo e quão mal nós somos. A pessoa que não descobriu a sua natureza má, ela não sente que ela é tão pecadora. Ah, eu cometi pecado. Ah, mas esse pecado não prejudicou tantas pessoas. Ah, é que eu estava com muita fome, daí eu roubei. Ah, não tinha jeito. Ah, fora isso, eu vivi de uma forma bondosa. Sem saber, a gente acaba pensando... Sem saber, essa pessoa pensa que é boazinha. Então, as pessoas, elas sem receber o perdão do pecado, elas pensam que são boazinhas. Mas os olhos que Deus enxerga e os olhos que Deus enxerga são diferentes. Então, as pessoas pensam, é por causa disso que eu sou bonzinho. Mas os olhos de Deus são diferentes. Deus viu que nós somos um pecado em pessoa. Então, não adianta a gente falar que eu cometi esse ou aquele pecado. Então, vamos falar sobre o problema. Vamos falar sobre direção. Vocês dirigem bem? Ah, eu não sei ligar muito bem a ignição. Ah, eu sou meio ruim de trocar a marcha. Ah, é muito difícil ligar o carro numa ladeira. E também eu não consigo frear suavemente, eu freio de uma vez. Então, você não pode falar assim. Você não pode falar assim. Você tem que falar, eu não sei dirigir bem. Ah, eu não sei virar muito bem o volante. Ah, eu sou muito ruim em dar ré. Você não pode falar assim. Esse tipo de pessoa tem que falar o quê? Eu dirijo mal. Todas as coisas eu faço bem. Mas eu não consigo trocar de pista direito. Ah, eu não consigo virar muito bem à esquerda. Ah, eu não consigo dar direito a ré. Então, ela faz tudo bem, mas quando ela fala que faz aquilo mal, eu não consigo dar sinal, eu não consigo trocar de pista, eu não consigo trocar a marcha, não consigo pisar o freio. Então, se você faz uma dessas coisas, então você dirige mal. Eu aprendi a dirigir na autoescola. Eu pensei que só pisar que ia para frente. Então, no começo, quando eu liguei o carro e dirigi, nossa, o carro não estava combinando, né, com o meu corpo. Mas no meu coração parecia que o carro ia adiante. Mas eu não conseguia ir. Quando eu vi os outros sair andando, eu pensava que eu também poderia dirigir dessa forma. Mas não foi bem assim. Por isso, eu aprendi a dirigir desde o começo. Ligar o carro. Por muitas vezes, eu liguei e arranquei o carro. Então, e naquele tempo não era carro automático. Então, era muito difícil para mim pisar no acelerador e controlar com a embreagem. E tem vezes que eu pisava mais no acelerador do que na embreagem. Então, às vezes, quando eu tirava muito o pé da embreagem e pisava só um pouco no acelerador, o carro morria. Então, era muito difícil sair com o carro andando. Então, o automático não tem problema assim. Porque ele sai. Então, quando Deus vê, nós somos pessoas que estamos presas no pecado.
Então eu não tenho que confessar diante de Deus, Deus eu roubei, Deus eu menti. Em outras palavras, eu nasci na iniquidade, em pecado concebeu a minha mãe. Quando Deus vê, nós somos a semente do pecado. Então, nós já nascemos com o pecado, mas as pessoas não pensam dessa forma. Elas pensam que elas cometeram alguns pecados, e por causa desses pecados que eles cometeram, eles pensam que são pecadores. Por isso se torna problema. O Davi falou, em pecado, em iniquidade, eu fui concebido, em pecado eu nasci. Então, a natureza dele era um pecado. Porque o Davi em si era um pecado, ele era pecador, ele não tinha nada para falar. Ele não confessou, eu adulterei. Ele pensou que só tinha adulterado. Mas ele também matou o marido de Batseba. E ele queria esconder esse pecado diante de Urias. E por isso ele matou Urias. E porque eu estou distante de Deus, eu somente posso cometer muitos pecados, muitas maldades. Eu não sei se Davi pensava que era bonzinho até então, mas naquele momento ele descobriu o pecado surgindo dentro dele. Dessa mesma forma, muitas pessoas que frequentam a igreja se chamam pecadores. Mas dentre os pecadores que eles chamam tem dois tipos completamente diferentes. A pessoa que enxergou exatamente o seu interior, ela sabe que é pecadora, mas porque ela é um pecado em si, ela mesmo sem cometer pecado nenhum, ela somente pode continuar sendo má. Mas pelo contrário, tem outro tipo de pessoa. Ela sabe que é pecadora. Ela sabe que é pecadora, mas eu cometi um pouquinho de pecado. Eu não cometi tanto pecado assim. Eu não tenho tanto pecado assim. Tem esses dois tipos de pessoas. Então, essa pessoa pensa assim, é só eu consertar alguns pecados que eu cometi e está tudo bem. Ela somente quer consertar esses seus poucos pecados. Mas ela não quer resolver o problema da natureza do seu pecado. Mas a pessoa que percebe que ela é um pecado em si, ela se enxerga de uma forma bem diferente. Porque eu tenho muito pecado. Se minha mão direita cometer pecado, eu posso cortar essa mão. Mas, na verdade, eu tenho que arrancar a mão esquerda, tenho que arrancar meus olhos, tenho que arrancar o pé, tenho que arrancar tudo. Então, a pessoa que percebe que ela é pecadora assim, ela descobre que ela é uma pessoa suja, má, que somente tem pecado. Mas, se por acaso vocês cometeram pecado, vamos supor que vocês cometeram um pecado. Fora ter mentido, não tem outro pecado. Então, ela vai se esforçar a não cometer outro pecado, senão parar de mentir. Mas, se ela não conseguir esconder os seus pecados, vai ser impossível ela querer fazer bondade. Então, a maioria das pessoas, essas pessoas negam a si mesmas. Então, ela desiste de querer consertar a sua vida. Ela troca a sua vida para Jesus Cristo. Depois que eu recebi a salvação, lendo a Bíblia, uma coisa que eu percebi, eu recebi a salvação e eu descobri o quê? Essa pessoa paga Oksu, não dá certo. O Oksu Park está muito preso no pecado. Então, não tenho que consertar em mim. É tudo sujo e é tudo mal.
Esse ser humano tem que morrer na cruz. Eu tenho que fracassar. E assim eu descobri que eu sou uma pessoa que não dá para consertar, que eu não consigo. Um dia eu descobri essa minha pessoa. Eu descobri que eu não consigo me consertar. Então eu não vou querer me consertar. Eu descobri exatamente que eu sou uma pessoa que não consigo mudar. Então tem uma coisa que eu agradeço muito enquanto eu leio essa Bíblia. Não tem nada que eu tenha que fazer. Antes, eu tinha que cometer pouco pecado, eu queria fazer bondade e conseguia. Então, mas a minha pessoa em si, ela é muito suja e má. Então, eu me esforcei, mas não conseguia. Antes de eu receber o perdão do pecado, eu era uma pessoa que mentia muito. Então, a mentira para mim, assim, era por acaso, né? Conversando com as pessoas, se eu contasse exatamente como a história foi, então ia ser meio sem graça. Então, se eu adicionasse um pouquinho de mentira no meio da história, ia ser bom para falar e ia ser bom para escutar também. Eu pensava que esse tipo de mentira não tinha problema. E assim, eu comecei a falar mentira para eu aparecer bem. E isso não prejudicava ninguém. E eu adicionava um pouco dessa mentira para as pessoas escutarem, mas eu me assustei. Eu estava colocando tão bem as mentiras, e depois de um tempo, eu estava me tornando um belo de um mentiroso. Nossa, como eu estou mentindo tão bem. E isso não é tão mal. Mas depois de passar um tempo, aí os meus amigos, aquele mentiroso. Porque a minha mentira estava se desenvolvendo muito rápido. E eu não conseguia controlar essa mentira. Senão, eu vou fracassar. Eu não posso mentir. Eu tenho que parar de mentir. Mas já era tarde. Eu já estava mentindo muito bem. Eu estava sofrendo muito. Nossa, como eu acabei me tornando num mentiroso. Eu tenho que parar de mentir. Eu me decidi. Mas eu não estava sendo controlada pelo meu cérebro. A mentira saía automaticamente. E rapidamente já saíam as palavras. Eu abria a boca e a mentira saía. Eu pensava que eu ia para o inferno porque eu mentia. Por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia parar de mentir. Deus, ele me fez parar de... continuamente ele queria fazer eu parar de mentir, mas eu continuamente mentia. Então, quando eu falava com alguém, eu estava mentindo. E passando um certo tempo, eu descobri. Eu vou para o inferno por causa do pecado. Eu não tenho como parar de mentir. Então, tem uma coisa que eu descobri. Se eu seguir o pensamento que surge dentro de mim, eu vou fracassar. Tudo que eu planejo, tudo que eu penso é mal. Se eu tivesse 15 anos, eu não viveria desse jeito. Se eu tivesse 10 anos, agora eu queria viver de uma forma correta. Por que eu comecei a mentir naquele tempo? Eu me arrependi bastante. Se eu tivesse nascido de novo, eu não ia querer viver dessa forma. Realmente eu tinha esse desejo dentro de mim. Mas um dia, porque Deus me amou, Ele fez eu nascer de novo. Ele fez eu nascer de novo.
Até então eu gostava muito de falar mentira, mas depois disso eu comecei a não gostar mais de falar. Eu falo quando eu prego, mas no meu coração eu senti que eu comecei a não gostar mais de falar. Realmente eu sou uma pessoa imunda. Eu era uma pessoa muito má. Então já não tinha mais como eu acreditar em mim mesmo. Eu desisti de querer fazer bondade, de querer parar de mentir. Eu abandonei todo o meu coração. E quando eu aceitei o coração de Jesus Cristo, eu permiti com que Jesus Cristo pudesse viver dentro de mim. Quando eu vi Deus me conduzindo dessa forma, eu fiquei muito agradecido. Agora, passando bastante tempo, eu descobri a Bíblia. Antigamente, eu não sabia qual era o meu erro. Eu queria consertar essa minha pessoa que era somente um pecado. Eu queria consertar minha pessoa que era mentiroso. Eu queria consertar o meu coração lascívio. Eu queria consertar a minha pessoa má. Mas eu descobri um dia que isso era impossível. E eu somente tinha que abandonar a minha pessoa. Era difícil, mas eu tinha que me abandonar. Eu descobri que eu não conseguia. E eu me abandonei. E assim, Jesus Cristo começou a viver dentro de mim. E Jesus Cristo vivendo dentro de mim, vivendo através de Jesus Cristo, eu pude ver que eu pude transformar. Eu desejo com que também vocês recebam graça de Deus através disso. Muito obrigado.